E aí, galerinha do Céus, tudo bem? Quem fala com você é o professor Lucas, professor de matemática. E aqui eu vou passar um pequeno vídeo explicando mais ou menos o conteúdo, tá? Tá tudo explicadinho no PDF que eu mandei para vocês, mas eu sei que alguns preferem a abordagem visual, então eu vou fazer aqui uma pequena explicação, tá? Desde já eu já peço desculpas caso vaze algum ruído, eu estou aqui fazendo esse material de casa mesmo, às vezes pode passar alguma moto, algum carro, algum caminhão fazer algum barulho, ou também algum vizinho fazer barulho aqui. Espero que isso não incomode. Estou tentando aqui fazer o possível para ser de maneira mais acessível para todos, ok? Bom, o título da nossa aula é potenciação, raiz quadrada, porcentagem e acréscimos com fração. Ou seja, tudo isso é baseado em frações. A gente está lá no nosso segundo capítulo do livro. A gente vai aprender como é que se faz essas operações baseadas nas frações. Primeiro, vamos relembrar o que é uma potenciação. A potenciação, ela na verdade é uma multiplicação em que a gente vai estar multiplicando um mesmo número repetidas vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 4, tá vendo? Eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o númerozinho 3. Isso significa que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo, três vezes. Então, você vai fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, ok? Vou escrever aqui o 64 de outra cor. Então, repara no seguinte. Eu tinha ali o 4 e eu multipliquei por ele mesmo 3 vezes. Que é o número aqui que está no expoente, se vocês repararem. Ok? Bom, vamos continuar. Na potenciação, a gente tem os seus elementos. O número que a gente vai multiplicar por ele mesmo, ele recebe o nome de base. Então, nessa conta aqui, que a gente fez, o 4 é a base da nossa operação. Beleza? Agora, o número de vezes que a gente vai multiplicar essa base é chamado de expoente. Então, a gente tem a base e o expoente. Era o 4 elevado ao terceiro expoente, ok? E a resposta a gente chama de potência. Então, quando a gente pergunta assim, eu quero calcular a potência, a gente vai fazer essa operação para achar esse tipo de resultado. A potência é o resultado. Então, relembrando, base, expoente e potência. Tudo isso faz parte da potenciação. O nosso objetivo aqui nessa aula é falar sobre potências com a base fracionária. Então, veja só o que acontece quando a nossa base aqui é fração. Eu tenho alguns exemplos. Qual é a nossa lógica aqui na potenciação? É pegar um número e multiplicar por ele mesmo de acordo com o número que está no expoente. Então, aqui na minha base eu tenho uma fração. Eu vou multiplicar essa base por ela mesma 4 vezes, porque 4 ali é o número do expoente. Então, vamos escrever isso. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Aqui, vocês podem ver que como o expoente é 4, a gente vai estar realizando essa operação 4 vezes. Beleza? Bom, e agora a gente faz o cálculo que a gente viu aqui em umas aulas há um tempo atrás. Quando a gente tem multiplicação entre frações, a gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A gente vai fazer a mesma coisa embaixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é igual a 81. Isso aqui na prática acontece algo interessante. Seria o mesmo que a gente tivesse escrito da seguinte forma. Reparem numa coisa. Quando eu tenho o 2 multiplicando ele mesmo 4 vezes, eu poderia escrever ele dessa maneira aqui. 2 elevado a
boca, cachorro, velho. Então, ó, reparem. Aqui, ó, eu tinha o 2 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Isso seria o mesmo que eu escrever essa operação aqui da seguinte forma, 2 elevado a 4. Eu posso fazer o mesmo com o meu denominador. No denominador, eu tenho 3 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Ele está repetindo 4 vezes aqui. Então, eu poderia escrever dessa maneira aqui também. Então, ó, tá vendo aqui? Ó, eu tenho 2 elevado a 4 e o 3 elevado a 4. O 4 era o expoente aqui no começo. Então, quando a gente tem uma fração na base, a gente pode pegar o expoente e aplicar ele no numerador e no denominador. Como assim? Vamos ver aqui no segundo exemplo. Aqui eu tenho 1/5 elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o expoente, aplicar no numerador, pegar o expoente, aplicar no denominador. Então vamos escrever ele assim, 1 elevado ao quadrado, dividido por 5 elevado ao quadrado, ok? Agora é só a gente resolver a potência. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 5 ao quadrado é igual a 25. Então é isso que a gente faz, a gente pega o expoente e aplica tanto no numerador quanto no denominador. E aí a gente consegue chegar no resultado. Não precisa ficar fazendo igual eu fiz aqui no exemplo anterior, de ficar repetindo a operação. Você pode fazer caso você se sinta mais à vontade. Bom, agora um detalhe importante aqui, ó. A gente só vai aplicar o nosso numerador, o nosso expoente no numerador ou no denominador, se o expoente estiver entre parênteses. Então, ó, repara aqui, eu tenho apenas o expoente, só que ó, não tem nenhum parênteses aqui em volta da base. Isso significa que o expoente está apenas aqui no numerador. E se ele estiver apenas no numerador, a gente vai aplicar o expoente apenas no numerador. Então isso significa o seguinte, ó, a gente vai escrever aqui, quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, isso dividido por 2. 3 vezes 3 é 9. Então aqui vai ficar 9 meios, ok? Então a gente aplicou a potência apenas no numerador. O mesmo acontece se o expoente estiver aqui embaixo. A gente tem um expoente aqui, ó, no nosso denominador. Então a gente vai fazer o seguinte, vai repetir o numerador, 2, e vai fazer a conta aqui, 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é 49. Então a gente coloca aqui 2, 49 avos, ok? Então, se o expoente estiver só em uma das partes da fração, você vai aplicar só nessa parte, não vai aplicar na fração toda. E como é que você sabe se ele está aplicado na fração toda? Se a base estiver entre parênteses e você tiver o expoente, é porque o expoente está aplicado na fração inteira. Beleza? Vamos falar agora sobre o outro assunto.